Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Katsu, um guerreiro forjado na disciplina, guiado pela astúcia veloz e pela precisão letal que dança sobre o fio de sua lâmina. Mestre da furtividade e da estratégia, Katsu percorre caminhos ocultos onde a paciência é tão mortal quanto a katana que empunha. Seus golpes são como o vento cortante, invisíveis até que a derrota já esteja selada. Ele é a personificação da agilidade e do foco, um vendaval de lâminas que despedaça seus inimigos antes que possam sequer perceber o que os atingiu. Entre o silêncio sereno e isolado das montanhas, antigos clãs esquecidos escondem-se sob um véu de névoa. Seus nomes foram apagados dos registros, suas histórias enterradas pelo tempo, e sua existência persiste apenas como um sussurro, um legado da tenacidade de seus ancestrais. Ainda assim, alguns desses clãs começam a emergir das sombras, trazendo à luz os segredos há muito ocultos da história de Mystéria. O clã Mugenshi, há séculos recluso, vive sob o fardo de uma maldição ancestral que continua a ceifar vidas mesmo após sua retirada do mundo. A cada ano, novos membros do clã sucumbem lentamente, sua saúde física e mental se desfazendo à medida que caem em um abismo de desespero. Muitos já perderam a esperança de encontrar uma cura, mas há quem acredite que, por mais perigosa que seja, a travessia das montanhas que cercam sua terra ancestral pode ser o único caminho rumo à salvação. Um grande impasse. O silêncio se espalhava pela sala como uma névoa espessa, enquanto as últimas palavras de Katsu ainda ecoavam entre os pilares de madeira. À sua frente, os grão-mestres voltavam-se lentamente em sua direção, seus rostos inexpressivos, frios e imutáveis como a superfície de um lago congelado em pleno inverno. O mestre Takumi foi o primeiro a romper o silêncio, ponderando que ainda não era o momento certo. Havia muitos fatores a serem considerados. O outono havia chegado, trazendo consigo ventos mais traiçoeiros, e o clã, em sua visão, não estava preparado para uma jornada de tamanha magnitude. Katsu, no entanto, não pedia que todo o clã partisse. Ele propunha levar consigo apenas alguns dos companheiros que, como ele, estavam dispostos a arriscar tudo por uma chance, ainda que remota, de encontrar uma cura. Apontou para além da porta, de onde vinham os sons abafados de treinamentos, como prova viva de que havia aqueles prontos para agir. Um dos grão-mestres interrompeu com calma, lembrando que o clã lidava com o Seikan havia gerações. Se uma cura existisse, já teria sido descoberta. Para ele, o dever de Katsu era claro: permanecer no clã e zelar pelo seu povo, como líder. Essas palavras, porém, pesavam no coração de Katsu. Como poderia proteger seu povo se continuavam a definhar e morrer por uma doença ainda envolta em mistério? Durante os anos de seu Jokyoku, ele viajara por toda a Mystéria sem jamais encontrar algo semelhante. Era possível que a resposta estivesse além daquelas montanhas, fora dos limites que haviam imposto a si mesmos há tanto tempo. Mas a mestra Saori logo cortou, decidida. Não podiam se dar ao luxo de se revelarem ao resto de Mystéria, muito menos às grandes casas. Ainda não era a hora, insistia ela com firmeza. A frustração de Katsu crescia. O clã perdia membros para o Seikan todos os anos há séculos. Quando, afinal, seria o momento certo para agir? Quando deixariam de assistir passivamente enquanto seus entes queridos desapareciam, um a um? O silêncio voltou a dominar a sala, denso como uma neblina no topo da montanha. Todos os olhares estavam cravados em Katsu, pesados e expectantes. Por fim, Takumi tornou a falar, com a serenidade de quem carrega a tradição nos ombros. Quando a hora certa chegasse, Katsu seria o primeiro a saber. Até lá, tudo permaneceria como estava. Divergência. A aldeia repousava em serena quietude no início da noite. As refeições haviam sido servidas e os membros do clã se recolhiam pouco a pouco, preparando-se para o descanso. Apenas alguns poucos senshis circulavam entre os prédios, alguns retornando tarde do treinamento, outros vigiando silenciosamente os limites do desfiladeiro Mugenshi. Sempre que cruzavam com Katsu, curvavam-se em sinal de respeito, ao que ele respondia com uma breve reverência antes de seguir seu caminho. Como líder do clã, ninguém ousava questionar sua presença àquela hora. O ar ao seu redor parecia suspenso, contido, enquanto ele avançava com passos calmos rumo ao santuário ancestral, o kodashi firmemente embainhado à sua cintura. Uma brisa leve e quase reverente o acompanhou quando cruzou a entrada do santuário e se ajoelhou, com lentidão deliberada, sobre a pedra fria.
Já se passaram quase 2 anos e ainda estou tão distante de convencê-los. Ergueu o olhar para o estreito recorte de céu visível entre os pilares do templo. Um mar profundo de azul salpicado de estrelas pálidas. Nunca apresentam razões, apenas desculpas. Tem medo de abandonar o desfiladeiro, medo da mudança. Talvez jamais aceitem minha proposta, nem ao menos considerem buscar uma cura. Não enquanto a resposta estiver além dos limites do clã. Com movimentos precisos e silenciosos, retirou um embrulho longo escondido atrás de uma das estátuas do santuário. Desfez lentamente as camadas de tecido, revelando os suprimentos que viera reunindo ao longo das últimas semanas. Cada item fora trazido em segredo, cuidadosamente, preparando-se para esse momento que agora se tornava inevitável. Os grão-mestres, embora distantes e reservados, eram sagazes. Se desconfiassem de seus passos, certamente encontrariam uma maneira de impedir sua partida. Sussurrando um pedido de desculpas ao silêncio do templo, Katsu tornou a enrolar o fardo e o lançou sobre um dos ombros. Com a leveza de quem nascera para o movimento, escalou a estrutura do santuário até alcançar o topo, equilibrando-se por um instante à beira da escarpa. Em um gesto fluido, atravessou o vão estreito entre as pedras e emergiu no ar fresco da noite, subindo até a borda do penhasco que guardava os limites do mundo que conhecia, e o início de tudo o que ainda buscava. Encruzilhada. A lua crescente pairava no céu como uma fina lasca de prata, sua luz suave obscurecida pelas nuvens de tempestade que se avolumavam no horizonte. No ar frio da noite, uma figura solitária emergiu da névoa, o chapéu de palha projetando sombras sobre o rosto oculto. Ventos uivantes atravessavam o desfiladeiro às suas costas, ecoando pelas montanhas e quebrando o silêncio sereno do entardecer. Ele girou o corpo lentamente, examinando os arredores com olhos atentos. Nada mais se movia. A paisagem permanecia imóvel, envolta em tons acinzentados. Com passos firmes, avançou pela trilha, saltando com leveza por uma das cordas suspensas entre os penhascos. Sob a camisa, um mapa surrado permanecia dobrado, seu guia pelas rotas esquecidas que serpenteavam entre vilarejos, traçadas apenas por viajantes raros. Embora o tempo tivesse afastado do Vale da Névoa, o caminho até lá permanecia como ele lembrava, intocado, mergulhado em brumas espessas. 2 noites e 2 dias passaram num piscar de olhos. Ele dormia sob o calor do sol filtrado pelas nuvens e caminhava sob a luz pálida da lua. O silêncio absoluto das montanhas o envolvia como um manto. O orvalho faiscava sobre as folhas à beira da trilha, e o ar tranquilo do entardecer trazia uma estranha paz ao seu coração. Havia anos desde que retornara ao desfiladeiro Mugenshi para liderar seu clã. Desde então, raramente deixara os limites do território ancestral. Por mais que uma parte de si acolhesse com nostalgia os dias errantes, ele nunca esquecia o motivo de sua partida, um propósito que agora o guiava. Na 3ª noite, logo após retomar a caminhada, sentiu a mudança no ar. O silêncio se tornara denso e uma presença invisível o envolveu. Parou e sacou a Kodachi, os sentidos aguçados. Das sombras surgiram figuras encapuzadas, 11 ao todo, com rostos semi-ocultos por máscaras, olhos brilhando como brasas na penumbra. A tensão se acumulou como eletricidade no ar. As palavras trocadas foram poucas, carregadas de segredos e ameaças veladas. Aqueles homens conheciam demais. Sabiam sobre os Mugenshi, sobre rituais ancestrais e sobre a tradição dos líderes que jamais deixavam o desfiladeiro. A curiosidade deles parecia menos inocente do que sugeriam. Quando as palavras se esgotaram, vieram os ataques. Lâminas cortaram o ar sob a luz da lua, e Katsu reagiu como um redemoinho. Invocou o vento com um gesto, a corrente girando ao seu redor como uma armadura viva. Seus movimentos eram fluidos e certeiros, cada golpe uma extensão do próprio vento. Ele dançava entre os atacantes, derrubando-os um a um em uma sinfonia de aço e brisa cortante. No auge do confronto, novos combatentes surgiram, vestiam mantos carmesim e moviam-se com precisão letal. Com sua chegada, a maré da batalha virou. Aproveitando a distração, Katsu liberou outra rajada de vento, dispersando os remanescentes. Os inimigos recuaram e, sob o olhar atento de seus adversários recém-chegados, desapareceram na noite. Os recém-chegados mantinham o rosto parcialmente encoberto, mas não havia hostilidade nos olhos. Um deles, provavelmente o líder, retirou a máscara. Havia algo familiar em sua presença. Não uma face conhecida, mas uma intenção que não parecia disfarçada. Embora as palavras entre eles não fossem ouvidas, os gestos e olhares bastavam.
Entre duas forças que desconheciam suas próprias naturezas, surgiu uma curiosa trégua. Aqueles homens se apresentaram como membros da Névoa Carmesim, um grupo que travava um antigo conflito contra os escamas de Aoi, os mesmos que haviam emboscado Katsu. Reconheceram o pingente de jade preso ao seu pescoço, observando com atenção os símbolos entalhados, marcas das grandes casas, talvez até de uma das casas ocultas. Apesar da cautela que ainda o mantinha em alerta, Katsu sentiu um raro fio de sinceridade naquela oferta de ajuda. Pela primeira vez em muito tempo, não carregava sozinho sua busca. Revelou então o fardo que o movia, uma doença antiga que há gerações afligia seu clã, uma maldição persistente, sem origem conhecida, que ele esperava um dia curar. O líder da Névoa Carmesim ponderou por um instante antes de revelar informações preciosas. Em Mystéria, haviam redutos secretos construídos pelos escamas de Aoi, locais criados para esconder aquilo que não podia ser revelado ao povo. Muitos continham artefatos e manuscritos antigos. Um desses locais estava entre os alvos da Névoa Carmesim, e talvez, entre os segredos que guardava, estivesse a chave para o que afligia o clã Mugenshi. A proposta era direta. Katsu poderia acompanhar o grupo nessa incursão. Seria arriscado, talvez suicida. Mas sem outras pistas e com o tempo pesando sobre os ombros de seu povo, ele aceitou. No sopé da montanha, envolto em névoa e silêncio, Katsu escolheu confiar, não apenas por esperança, mas por dever. Deu um passo rumo ao desconhecido, não por si mesmo, mas por aqueles que aguardavam sua volta no coração do desfiladeiro. Culminações. Através do manto de névoa, a entrada do edifício permanecia oculta, uma fenda fina como um fio de cabelo na face do penhasco. À medida que Katsu se aproximava, a rachadura se abria lentamente, revelando uma escadaria que descia rumo às entranhas da montanha. Enquanto avançavam pelo corredor, seus companheiros se dispersaram em silêncio, deixando-o sozinho, serpenteando pelas sombras como o próprio vento. Sem um mapa, Katsu confiava apenas nas instruções precisas dos rebeldes, que o guiavam entre passagens vigiadas e salões silenciosos até o coração da fortaleza. Quando cruzava com os escamas de Aoi, dissolvia-se nas sombras com a ajuda de uma brisa sutil que ocultava sua presença. Ao alcançar seu destino, não havia sido notado por ninguém. O corredor escurecido se abria para uma vasta câmara, cujas paredes eram tomadas por prateleiras alinhadas com centenas de pergaminhos antigos, cobertos por uma fina camada de poeira. Nenhum artefato visível, nenhum brilho de metal ou magia, apenas registros silenciosos de algo muito maior. No centro, um pedestal solitário de mármore branco sustentava uma bandeja de jade com 6 pergaminhos maiores, intactos e livres de poeira. Enquanto avaliava como levar os pergaminhos consigo, Katsu foi interrompido pela chegada silenciosa de uma figura. O visitante não portava armas visíveis. Ataduras envolviam seus pés e mãos, parcialmente reveladas sob o tecido que ocultava o rosto e o corpo. Em um instante, a paz se desfez. Katsu sacou sua kodachi e bloqueou o ataque do grão-mestre. O combate foi imediato e brutal. O mestre o cercava com uma tempestade de golpes precisos. Suas vestes dançavam com os movimentos. Pura técnica em ação. Katsu respondia invocando o vento, uma rajada que empurrou seu oponente para trás, ganhando apenas um instante para respirar. Mas era o bastante. A maré da luta começava a mudar. Ambos dançavam em torno um do outro, cada golpe tentando romper a guarda adversária. O grão-mestre parecia enraizado, imperturbável, como se a própria terra o sustentasse. Nem mesmo os ataques mais potentes de Katsu o faziam vacilar. Ainda assim, o ninja moldava o vento com crescente intensidade, guiando a luta com precisão cirúrgica. Quando finalmente o empurrou com força suficiente, o mestre golpeou um disco metálico na parede. Um som suave ecoou pela câmara, crescendo até se tornar o estrondo de um grande gongo. Outros soaram à distância. O alarme havia sido dado. A sala foi invadida. Homens armados cercaram Katsu enquanto o mestre atacava novamente. Cercado, o ninja chamou o vento à sua volta. O ar se agitou, tornou-se um vendaval, depois uma tempestade. A energia fluía por sua kodachi como relâmpagos, e o redemoinho engoliu o ambiente, arrastando inimigos com brutal eficiência. No olho da tempestade, Katsu se manteve firme. No último golpe, lançou seus adversários contra as paredes. Tudo se silenciou. Mal teve tempo de respirar antes que novos inimigos surgissem no corredor. Katsu se preparava para lutar mais uma vez, mas então, da entrada da sala, surgiram os membros da Névoa Carmesim, em número muito superior ao grupo inicial.
Suas vestes vermelhas estavam manchadas de sangue. Os escamas hesitaram, surpresos pela desvantagem numérica. Não tiveram chance. Os rebeldes os abateram com brutalidade, lâminas silenciosas cortando gargantas sem hesitação. O líder da névoa carmesim aproximou-se dos pergaminhos com confiança, mas Katsu permaneceu imóvel, o olhar endurecido pela desconfiança. Estava claro, fora usado como distração. Enquanto enfrentava o grão-mestre, o verdadeiro ataque acontecia às sombras. Os argumentos do rebelde eram vazios. Suas promessas de evitar conflitos soavam como mentiras. A tensão atingiu o ápice. A ameaça era clara. Katsu estava em desvantagem, e o tempo não jogava a seu favor. Mas antes que o confronto se reiniciasse, ele ergueu uma mão e olhou para trás, onde nada havia, ao menos aparentemente. O vento sussurrou, e dele surgiram 4 grão-mestres, armas em punho, olhar sereno e determinação inabalável. O vento parecia animado, antecipando o combate. A névoa carmesim hesitou. Um a um, os rebeldes recuaram, sumindo nos corredores, até que restasse apenas a lembrança da ameaça. Katsu agradeceu silenciosamente. Os grão-mestres, até então ausentes, explicaram que jamais haviam deixado de observá-lo. Sua partida tornara público o que antes era secreto, a existência de seu clã, e eles não permitiriam que enfrentasse tudo sozinho. Voltando-se para os pergaminhos, Katsu desenrolou o primeiro. Nomes desconhecidos se alinhavam no papel, cada um com uma descrição de localização e estado atual. Alguns pareciam conter segredos, habilidades ou promessas de poder. Ao recitar os nomes, viu nos rostos dos mestres a surpresa. Artefatos há muito considerados perdidos estavam sendo monitorados em segredo pelos escamas de Aoi. Havia uma esperança. A névoa carmesim afirmara que um dos itens poderia levar à cura do Seikan. Verdade ou mentira, era a única pista concreta. Katsu enrolou os pergaminhos com cuidado. Precisavam encontrá-los. Os grão-mestres começaram a listar os artefatos conhecidos, as lâminas das estações, as máscaras do azar e tantos outros. Quando Katsu questionou o apoio inesperado, a resposta foi clara. Por tempo demais haviam se mantido inertes. Agora que havia uma pista, era dever deles buscar a cura para o clã. Ao emergirem da fortaleza sob a luz pálida da alvorada, Takumi assentiu em silêncio. Katsu ajustou seu fardo nas costas e partiu, saltando da borda do penhasco, desaparecendo entre as brumas da montanha, como um eco carregado pelo vento. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.